Olá, meus amigos, né? Os que me acompanham, né, nos meus vídeos, que vi esses vídeos aí, meus amigos do Facebook, do WhatsApp, né, do Instagram, do TikTok, nem tanto que eu nem passo vídeos muito lá, porque eu preciso de vídeos maiores para as minhas aulas, né? Para as minhas pregações. Meu ideal seria fazer 10 vídeos de aulas, né? E um vídeo religioso, evangélico, seria o dízimo, né? Desse meu trabalho aí. Eu faço de muitas coisas, né? Que dá vontade ali, eu vou fazendo e vou compartilhando com vocês os meus desejos, né? As coisas que eu gosto de fazer. Já gostei mais, mas ainda tenho um pouco de desejo de fazer essas coisas, mas principalmente pregar a palavra de Deus, né? Então, aí eu mudei um pouco isso, não cheguei a 10 vídeos, né, das minhas aulas, mas como foi bom, domingo passado nós fomos a uma igreja muito boa, que eu vou até fazer aqui, fazer uma releitura da mensagem que foi ministrada para a gente ali na igreja Lagoinha, Maranguape, na zona norte de Natal, né? Muito boa, falando sobre aliança, e eu vou pregar sobre isso aí, nesse momento aqui agora. Mas primeiro vou fazer uma oração, né, para aqueles que não sabem orar ainda, e aqueles que sabem orar junto comigo aí, podem parar minha oração um pouquinho e orar também, tá certo? Vai ser uma bênção esse vídeo na sua vida, como tem sido na minha. Vamos orar? Deus querido e maravilhoso, eu te engrandeço, te exalto, declaro que tu és o Senhor da minha vida e da vida daqueles que virem esse vídeo, da vida da minha família, né, dos teus servos parados sobre a face da terra e daqueles que vierem a te conhecer através desse vídeo. Te peço perdão dos meus pecados, te agradeço por essa oportunidade de pregar a tua palavra através desse vídeo, falar de ti, de dirigir a ti o meu louvor, né, a minha oração. Que peço que tu recebas essa oração aí e que fale ao coração daquela pessoa que estiver visualizando esse vídeo, né, vendo esse vídeo, possa chegar ao coração dele e que possa levar tudo que tens trabalhado na minha vida, na vida daqueles que te buscam, que eles possam sentir a tua presença através desse vídeo. Te peço isso em nome de Jesus. Então, queridos, eu vou começar com um cântico, né, que vai dar a temática daquilo que nós vamos falar, dessa primeira aliança, né, que nós vamos fazer uma série aí de alianças que Deus fez com o homem, e vamos lembrar a aliança que ele fez comigo, com você, e se ele não fez ainda, vai começar através desse vídeo aqui, tá certo? Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Glória a Deus. Vamos dar só esse trechinho, essa primeira estrofe. Nós vamos trabalhar uma série de pregações aí sobre a aliança, né? Deus possa falar ao seu coração. A primeira aliança que eu vou falar agora está em Gênesis, né? No comecinho ali, foi a aliança feita entre Deus e o homem e a mulher também, né? Porque no começo Deus preparou tudo, né? Fez a terra, criou os animais, os peixes, né? A natureza, tudo ficou prontinho o cenário para ele colocar o ator principal ali da criação, né? Que Deus é o autor principal de tudo do universo. Então ele colocou ali, ele criou o homem, né? Depois de tudo pronto, estava tudo pronto para que o homem pudesse estar ali feliz naquele ambiente criado por Deus. Ele criou o homem, viu que o homem estava só e que não era bom que ele estivesse só, porque tem que ter uma companhia de iguais, né? E o propósito de Deus era encher a terra. Então ele criou a mulher e estavam muito felizes ali, né? No jardim do Éden, pegando seus frutos, comendo, se alimentando, sentindo o vento, né? Vendo os peixes, vendo o mar, tudo perfeito. E Deus instituiu aí a primeira aliança. Ele tinha duas árvores nesse jardim do Éden. Ele disse, tinham mais, né? Mas essas foram destacadas por Deus dentro da aliança de obediência que Deus criou com o homem. Ó, o homem, ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como prêmio, isso era aliança, né? Era um acordo, ele poderia comer da árvore da vida, né? E viver eternamente. Mas o homem ficou ali, né? E demorou para comer da árvore da vida um pouco, porque Deus tem o tempo dele, não é igual ao nosso, não adianta ser agoniado, né? Vem no momento certo.
Então, a serpente, né, que nós vemos em outras passagens que era o diabo, tentou a mulher e a mulher acabou caindo, né, nesta tentação de provar do conhecimento do bem e do mal. Ver o fruto será bom, será gostoso, né? E conhecer o bem e o mal. Então foi complicado, que ela depois deu ao homem, também foi fraco de, né, acabar cedendo aí essas tentações, e ali ele percebeu que estava sem roupas, né? Ele já devia viver assim, mas a santidade fazia com que aquilo não fosse muito diferente. Mas esse conhecimento de bem e de mal, ele viu que estava nu, ficou com vergonha de Deus, inclusive por ter desobedecido, e Deus deu um jeito, né? Um jeito muito soberano. Deus sempre faz isso, ele transforma os nossos erros em coisas boas, né? Então, ele deu jeito ali, derramou sangue, porque não haveria remissão de pecados sem derramamento de sangue, só que aquilo ali era somente um simbolismo do que aconteceria em Jesus, como eu falei, Jesus que é a aliança verdadeira, né? Então, Deus ia ver aquele sangue sendo derramado ali do animal e lembraria que Jesus iria derramar lá na frente, né, onde a aliança seria totalmente refeita, essa aliança que foi quebrada agora pela desobediência de Adão e de Eva também, né? Então seria renovada lá com Jesus na cruz pelo derramamento do sangue dele. Então houve derramamento de sangue, o couro do animal foi transformado em roupas, né, para que ele não se envergonhasse, mas mais uma questão do homem do que de Deus. Deus não via o que o homem estava vendo, aliás, ele não precisava ver, e também não era irrelevante para ele tudo isso, mas ele botou roupas para que se sentisse melhor diante de Deus, diante deles dois, né, enquanto casal, e de outros seres que viriam a partir deles, tá certo? Então Deus resolveu aí e decretou que o homem deveria também fazer o sacrifício, matar, e o fogo viria de Deus, era uma coisa bem sobrenatural que acontecia antigamente, vinha um fogo, porque o sacrifício era uma coisa que era um trabalho em equipe, né? Era do homem com Deus, não existia fazer um sacrifício, porque o fogo não existia nessa época, né? Ele vinha do céu. Então, o homem, né, matava o cordeiro, talvez transformasse sempre o seu couro em roupa, e colocava aquele cordeiro aí, ele botava a lenha, né, as pedras, tudo, e Deus mandava o fogo do céu. E estava pronto o sacrifício, Deus se agradava daquilo, e o homem teve até uma certa vida, mas ele morreu, né? Não morreu na hora que ele comeu do fruto, né? Ele morreu espiritualmente, que é uma das piores mortes que tem, que é melhor você estar morto fisicamente no Senhor, que está na glória, não morreu, né, do que estar vivo e distante de Deus, como muita gente que a gente vê por aí, e nós vamos tentar, através desse vídeo, trazer essas pessoas para essa aliança, tá certo? Então, aconteceu aí essa primeira aliança que foi quebrada e mais ou menos que consertada, né? Esse pacto que Deus faria de novo agora com Adão, ele ia sofrer as consequências, né? Ia passar a trabalhar pesado e comer do suor, e que a terra se encheu de deficiências, né? Então não seria fácil. A mulher iria ter partos com dores, né? Que até hoje acontece. Existem maneiras médicas que diminuem um pouco isso, mas não é nada benéfico para ela ainda não, né? Mas e que o desejo também da mulher seria para o homem, né? O homem é que decidia as coisas naquela época. Depois mudou um pouco, a mulher se tornou mais aquela Deus foi tendo misericórdia, e essa questão foi mudando um pouco, mas provavelmente Eva era uma mulher bem ativa, de igual para igual, como as mulheres de hoje em dia são. Então estamos chegando voltando para o Éden nesse sentido aí, né? E o pior de tudo, o homem no fim de tudo, apesar de que Adão viveu muito, né? Foi quase 1000 anos, mas ele um dia morreu, né? Então, infelizmente, chegou o momento dele partir, sair dessa terra aqui e foi para Deus, né? Que também não é tão ruim assim, tá certo? Então é isso. Essa foi a primeira aliança, e agora nesse vídeo você tem a oportunidade, né? Se você ainda não teve uma aliança com Deus, faça ela agora. Deus, eu quero fazer parte da aliança que fizeste com Adão, né? Que ela já restaurada, receber Jesus como meu Salvador, o Senhor da minha vida, o sangue dele me purificando de todo o pecado, né? E tendo acesso ao Pai novamente, como Adão tinha naquele tempo, que todas as tardes ele vinha conversar com ele, né? Trocar uma ideia, como a gente fala, os jovens falam hoje. Eu falei na minha juventude também, ainda falo, porque mantenho muito dela. Então, conversar com Deus, né? Eu quero, Ivan. Então, ora aí comigo, né? Ora na minha oração, volta ali, eu vou orar, fazer uma oração no final, vou dar uma benção apostólica no final, e você pode começar essa aliança. Essa aliança está aberta aí para você
tê-la com Deus, essa aliança, né? E para você que a aliança caiu, né? Vamos restaurar, né? Eu senti isso também no último, vamos restaurar a aliança, os projetos que Deus tem na sua vida. Vamos voltar, né? Até essa aliança, vamos renovar essa aliança, como você vai ver em outros vídeos que eu vou postar a respeito de alianças, que Deus está sempre refazendo, Ele quer. É a da alegria dele, Ele vai dar meios. E esse vídeo é um meio para que Deus possa restaurar a aliança conosco. Que Deus abençoe vocês, né? Eu vou agora fazer mais uma oração para que Deus aplique no seu coração tudo que foi falado aqui nesse vídeo, né? O hino chegue no seu coração. E também pedrar a bênção apostólica para a glória do nome do Senhor e para as nossas edificações, tá certo? Deus querido, eu te agradeço por esse vídeo abençoado, Senhor, pela aliança que fizeste com Adão, Senhor, que tu restauraste essa aliança em Cristo Jesus, Senhor. Te agradeço porque está a minha aliança contigo também, Senhor, e que está se restaurando com quem estiver vendo esse vídeo, fazendo uma nova aliança, fazendo uma aliança com quem estiver vendo e não tiver feito ainda a aliança contigo. Obrigado por tudo, Senhor, nos abençoa em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com vocês, convosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.